Primeiramente, cumprimentar os que eu não fiz no primeiro momento, que tenham todos um bom sábado, um feliz estar na casa de Deus, né? Também agradecer o privilégio que Deus, em primeiro lugar, nos dá e o convite dos irmãos, né? Por estar aqui para repartir a palavra de Deus, né? E eu quero dizer aos irmãos que sou muito feliz de ver a igreja, embora pequena, né? Mas que mantenha a linha doutrinária. Sejam bem-vindos. Manter a linha doutrinária da igreja, né? Ao pé da letra, né? Comemorar o Dia dos Desbravadores é muito interessante, né? Isso aqui não está no script, né? Essa palavra aqui da pregação. E dizer aos jovens, né? Às crianças, que eles fazem parte de uma igreja onde eles são muito importantes. Vi essa semana, eu tenho uma sociedade lá com uma pessoa que é do mundo, né? Para trabalhos de produção de muda, né? E ele estava me contando que ele foi no desfile 7 de setembro em Porto Alegre. Ele foi por causa de política, né? Ele gosta muito da política, né? E foi lá para ver o desfile. E o que ele chamou a atenção dele? O desfile da escola adventista, né? Marechal Rondão, né? O Camar, lá onde a gente vai nas reuniões, né? E chamou muita atenção os desbravadores, né? E então é muito interessante para a igreja, né, que ter os jovens. A associação ela coloca para os anciãos, né, e para todos os dirigentes da igreja, né, que se a igreja não se renovar em 20 anos ela termina, né? Então os novos são muito importantes, né? E embora a gente sabe que quem já trabalhou mais anos, né, também é importante, né? Às vezes ficam esquecidos, né? E nós não devemos esquecer, né? E nós que temos um pouco mais de idade não podemos esquecer também de trabalhar, né? Então, por esse motivo, eu com meus cabelos brancos, aqui o Dionísio, né? A irmã ali, eles nunca vão parar de trabalhar, porque eles sabem o objetivo final do nosso trabalho, né? E quando nós vamos nos aposentar, né? Eu sempre penso, quando o capeta se aposentar, nós podemos também se aposentar, né? Então, quer dizer, nunca, né? Nós não vamos nos aposentar enquanto Jesus não vier, né? Depois que Jesus vier, nós não vamos precisar pregar, né? Nós não vamos precisar socorrer irmãos, porque não vai ter dificuldades, né? Nós não vamos ter que levar mensagem para ninguém, que a mensagem já está gravada nas pessoas que irão para o céu, né? Que estão no céu. Então vamos trabalhar aqui que nós temos oportunidade e esse trabalho fica anotado, né? Que nós, em toda a comunidade onde tem mais de um, Deus está no meio. Seus anjos estão aqui. Tem os anjos relatores, né, que relatam o que eu estou falando, o que os irmãos estão prestando atenção, o que está sendo feito em cada lugar. E isso, irmãos, nos leva a esse ânimo que todos nós aqui, pelo que eu percebi hoje, tem em trabalhar pela obra de Deus. Eu vou falar do melhor negócio que nós podemos fazer, né? E eu vou pedir para os irmãos abrir
as Bíblias e deixar aberta no livro de Provérbios, do capítulo 23, o versículo 23 também. Ali o provérbio 23 fala de um grande negócio que nós devemos e podemos fazer, né? Que é ali uma compra, né? Compra é um negócio, né? Então a compra, nós vamos falar dela em sequência. Agora, com nossas Bíblias abertas, antes de dar sequência na pregação, nós vamos orar, né? Querido e bondoso Deus, nós reconhecemos Tua presença aqui, nos dirigindo, nos orientando com o Teu Espírito Santo, para que possamos entender, também passar e transmitir a mensagem, e pedimos que nos ajude, nos oriente, nos capacite, Senhor. Tira o eu de cada um de nós, para que possamos, Senhor, levar avante a Tua causa aqui nesse lugar. É o que pedimos, ajudados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixem suas Bíblias abertas aí, e daqui a pouquinho nós vamos chegar no assunto aí. O pastor Henry Feyerabend, alguns conhecem talvez, mas a maioria da igreja ainda não conhece, né? Os novos, né? Mas ele conta que tinha no Canadá um árabe terrorista que o seu objetivo era matar muitos cristãos, né? E todos os que ele conseguisse. Mas um dia desses ele foi a uma conferência, né, cristã, e ali ele foi alcançado por Jesus, né, por Deus. Se converteu e como ele era, como Paulo, né, perseguidor dos cristãos, ele se tornou um pastor adventista. E passados uns anos, o pastor Henry falou que estava em poder, junto com o pastor, seu amigo, e eles foram fazer uma visita missionária. Ali, para convencer pessoas a se batizar, né? Que já era chegado o momento, e as pessoas que eles estavam visitando, eles ficaram em dúvidas, né? Aquele primeiro contato, e pediram para o pastor dar mais um tempo para eles, né? Como é normal, alguns que se assustam, né, com o primeiro impacto da palavra de Deus. E esse pastor, né, ele disse assim para eles, que eles não precisariam de mais um tempo, pois o nosso produto é garantido. Eu dou para vocês 3 meses para vocês experimentar. Se depois de 3 meses não estiverem satisfeitos, vocês podem sair, podem desistir, né? Então, as pessoas resolveram arriscar, né? E acreditar. E o que eu quero focar, né, é sobre o risco dessa proposta, né? Perguntado sobre o risco, ele disse que ninguém voltou atrás, porque quando se entra no caminho certo, com sinceridade, ninguém se arrepende, né? E eu quero usar Provérbios 23, onde nós estamos com as Bíblias abertas, o versículo 23, para dar sequência à nossa conversa. E ali diz, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra a verdade. Aí vamos ver que compra, afinal, é essa da verdade.
o que é a verdade segundo a palavra de Deus, segundo o que nós temos que entender para ser uma compra valiosa para a nossa vida, né? Nós temos muitos negociadores que se dão bem em seus negócios, né? Tudo que o irmão ainda falou que fez um negócio pelo jeito essa semana, né? E essa compra especial aqui de comprar a verdade, eu acho que é uma boa compra. Você já parou para pensar que todas as boas compras que realmente têm grande valor não se podem comprar com dinheiro? E essa é uma. Não se compra com dinheiro, né? Você compra um maravilhoso colchão, mas não consegue comprar o sono, né? Tem muitas pessoas com insônia por aí, não conseguem comprar um remédio para fazê-los dormir normalmente, né? E resolver seu problema. Você compra muitos alimentos saborosos, né? Muita variedade, mas não consegue comprar o apetite, né? Você pode comprar melhores remédios, mas não consegue comprar a saúde. Você pode gastar dinheiro em muitos tipos de divertimentos, mas você não pode comprar a alegria, né? Você compra passagens para qualquer parte do mundo, pode ir para Cancún, nós podemos ir para Copacabana, né, na praia, que é famosa no mundo, mas nós não conseguimos comprar uma passagem para o céu com o nosso dinheiro, nem sequer a salvação, né? Deus disse para nós comprar a verdade. E nada que compramos com dinheiro dura para a eternidade. As coisas que duram para sempre não podem ser compradas com dinheiro. Temos pessoas com fazendas enormes, e um que é muito conhecido, que tem muitas fazendas, né? Esse apresentador de TV, o Ratinho, né? Afinal, mais outros também têm. Diz que ele tem uma fazenda de 200 mil hectares no Pará, né? Mas eu pergunto, quanto ele vai precisar o dia que ele morrer? Menos de 2 metros quadrados dessa terra, né? Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Muitos dizem que gostam de ser cristãos. Muitos dizem que gostam de ser adventistas. Mas o caminho é estreito. O preço é alto. Alguns dizem que é uma estrada que tem pedágio, que tem que pagar demais, né? Por isso não está cheio aqui os bancos, né? Estavam enganados, pois o caminho largo que leva para a perdição acham que é uma estrada sem pedágio. E isso não é verdade, né? Jesus disse que devemos comprar a verdade. E qual é o preço da verdade? Nós vimos hoje ainda na escola sabatina o crisol, né? Ele tem um preço para nós escolher, né? Ninguém precisa comprar a verdade sem saber o preço. E qual é o preço da verdade? Nós vamos olhar em Isaías 55, versículo 1, né? Ali fala da graça oferecida gratuitamente a todos, né? O verso 1 diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu até recomendo aos irmãos ler todo esse capítulo 55 de Isaías, que é muito maravilhoso. É uma promessa reconfortante para o cristão, né?
Ali fala outras coisas, né? Mas o que custa a graça? Nada. A graça é de graça, está feito, está tudo pronto para nós. Então a salvação é de graça. E eu pergunto, pode existir melhor negócio do que este? Uma troca dessas? Não pode, né? Em Santa Catarina, houve um ancião de uma igreja que foi comprar tijolos para construir a igreja e foi negociar com o comerciante. Ele disse para o homem, estamos construindo uma igreja, isso não é para mim, é para Deus e queremos que o Senhor faça um bom preço. Olha, ouvindo isso, o comerciante na hora falou para ele, disse que daria os tijolos. Mas o homem tinha problemas de audição e disse para o comerciante, o senhor não pode fazer um pouquinho menos? Engraçado, né? Assim também, muitas pessoas que têm problema de audição, né? Acham que a salvação é muito cara, mesmo sendo de graça, né? Então, temos duas coisas que não alteram o preço, nem com a inflação, nem com a deflação, né? Não alteram o preço, que é o preço da salvação e o salário do pecado, né? Isso não altera. É o mesmo preço sempre. E o preço qual foi? O preço da salvação foi o sangue do nosso querido Jesus, né? O salário do pecado, a morte. Mas o diabo não fala isso. Ele pinta um quadro lindo, cinta esse pecado, aquele outro pecado, né? Apresenta para as pessoas e diz para eles como vai ser bom. Fica tentando, né? Especialmente os cristãos, né? As pessoas caem, pois estão dispostas a pegar o emprego do diabo sem saber quanto ganham. Ele faz a proposta, a oferta, faz a propaganda e muitos pegam. A pessoa sensata de juízo pega um emprego e pergunta antes quanto vou ganhar. Mas quem trabalha para o inimigo não pergunta quanto ganha. Se perguntassem, não trabalhariam para ele. Um velho pastor contou uma história de uma senhora que carregava uma mala muito pesada. Chegou um homem muito gentil e disse para ela que ele a ajudaria a carregar. Mas quando ela não estava olhando, ele fugiu. E levou a mala, e alguns, como tinha mais gente ao redor, gritaram, pega ladrão, toda aquela coisa, até tentaram correr, mas o cara era ágil e fugiu, né? E a senhora não ficou triste e ainda estava rindo, né? A irmã conhece a história. E aí eles perguntaram por que ela estava rindo. Eu estou imaginando, eu queria estar lá quando ele abrir o pacote que tem dentro da mala. Mas o que há ali dentro? Ela explicou que morava em um apartamento muito pequeno e seu cão de estimação tinha morrido. E ela tinha de enterrar o cão e fez o pacote e estava levando para o lugar para enterrar. Quando ele abrir essa mala, ele vai achar somente um cão morto, né? Assim também, muitos compram do diabo um pacote, achando que ele é maravilhoso. E é pior que um cachorro morto, um cão morto. É um pecador morto. A palavra de Deus nos orienta e nos indica e diz, compra a verdade e não sacrifícios, né?
não sofrimentos. Quantos sacrifícios você faz para ser cristão? Antes de 2008, nós recebíamos um cunhado em nossa casa, né? E a primeira coisa que ele fazia era ir na geladeira, né? Conferir quantas cervejas tinha. Como não tinha cerveja lá dentro, né? Nós recebíamos algumas gozações, né? Como, mas vocês estão tudo enferrujados, porque a água enferruja, porque isso, porque aquilo, né? Como a gente não costumava ter essa cerveja, então sofria, né? Mas passados os anos, nos tornamos adventistas e banimos vários costumes errados que tínhamos em nossa vida, né? E ele continuou tomando suas cervejas, né, que não enferrujava. E ele é um pouquinho mais novo que eu, né? E essa vida que ele levou, continuou levando, né? Levou ele a conquistar muitas dores, uma tremedeira de Parkinson, e hoje não consegue fechar os botões da sua camisa, nem dirigir seu carro mais, né? Então, nós não temos nenhuma inveja da alegria conquistada dessa maneira, né? De diversão, de prazeres mundanos que leva a pessoa para o caminho da morte e sofrimento, né? O caminho dos pecadores é muito duro, né? Pode ser um caminho largo, mas não é alegre. Posso lhe garantir que o caminho que leva para o céu é um caminho muito mais feliz. Então, a orientação do provérbio, né? Compra a verdade e não a venda, mas vamos lembrar do que é a verdade segundo a Bíblia. Temos que compreender um pouquinho disso, né? E quando a gente dá estudo bíblico, alguns talvez já receberam estudo bíblico aqui, fala-se das colunas da verdade segundo a Bíblia, né? E a gente que é cristão deve saber decorar as colunas da verdade, né? Eu aqui tenho anotado com os textos bíblicos, mas é fácil, né? Deus, a primeira coluna, Jesus, a segunda coluna, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a quarta coluna, e os mandamentos. Por que Provérbios manda comprar a verdade? Porque a verdade, ela é expressa aqui, e ela é expressa no domínio sobre o mundo que é feito por Deus. O rei Davi já falava o que o cristão devia fazer com a verdade no Salmo 37, no verso 13. Eu vou pedir para os irmãos abrir as Bíblias para nós lermos ali também. Orientação maravilhosa da palavra de Deus. Quem achou? 37, o verso 3. Ali, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha que orientação maravilhosa. Alimenta-te de Deus, né, das orientações de Deus, da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, aonde ela está, ali está Deus. E nós não ouvimos o Dionísio falando se ele não estiver presente. Assim nós não ouvimos Deus falar se ele não estiver presente. O Espírito Santo, ele nos convence, né, disso. E a verdade é isso, né? Os atributos de Deus, né? Deus Pai diz que só Deus é amor, está lá em João, né?
Só Ele merece ser adorado, só Ele pode perdoar pecados, né? Jesus, o que é Jesus na nossa vida? Nós devemos saber, né? Que Ele é nosso mediador, nosso advogado e principalmente nosso Salvador. O Espírito Santo, o que Ele faz em nossa vida? Sem Ele, nem aqui teríamos vindo, né? Porque Ele nos convence do nosso pecado e da nossa necessidade de um Salvador que perdoa nossos pecados através do ato da cruz, né? A Bíblia, o que a Bíblia faz para o cristão? Ilumina o caminho, né? O Salmo 119, o verso 105, e também santifica, né? E João 17 nos diz claramente: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fala de duas verdades ali, né? Da Bíblia e do Espírito Santo, e fala que o que nos santifica é conhecer, é saber tudo, aprender, nos alimentar da verdade. A quinta coluna, né, dos mandamentos, nós também devemos saber e sabemos, né, que são de amor a Deus e amor ao próximo. Deus, Ele nos ensina de uma maneira a não deixar dúvidas para nós, né? O apóstolo João, quando falou da verdade, no capítulo 8, verso 32, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja quanta coisa nós temos na Bíblia a respeito da verdade. Parece muito, mas é só uma minúscula parte o que nós estudamos até agora. Nós, adventistas do sétimo dia, conhecemos bastante a verdade, mas mesmo assim continuamos caindo em pecado. Eu pergunto por quê. João 8:44 diz: porque não nos firmamos na verdade. Um anjo que conheceu toda a verdade, mas não se firmou nela, foi expulso do céu. E você e eu, se não nos firmarmos na verdade, nem no céu nós vamos entrar, né? Qual é a minha e a sua escolha? Nós conhecemos tudo isso, conhecemos a verdade, talvez ainda não tudo, né? Mas Filipenses 1:6, ele diz claramente que até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus, nós vamos estar prontos, né? Vamos estar prontos. Então, nós não devemos nos assustar se ainda falta uma porção para nós conhecer tudo a Deus, né? Fazer a sua vontade. Quando Jesus vier, nós vamos estar prontos. Então, Provérbios 23 diz: compra a verdade e não a vendas. Fazendo assim, nós iremos morar com Jesus, que muito em breve virá nos buscar, né? O nosso mundo é o único que comprou o pacote do inimigo. Ele veio aqui e convenceu. Mas nós vamos imaginar um pouquinho um mundo que não caiu, né? Andemos por ele, não vamos achar nenhum hospital, nenhum cemitério, nenhum policial, não veríamos terrorismo, tsunami, terremoto. Somente nesse planeta que tem o prazer do pecado, somente aqui que tem a dor, a tristeza, o luto, o pranto. Eu pergunto, quem é mais feliz?
Onde há o pecado ou onde não há o pecado? Onde há mais felicidade? Neste mundo ou no mundo por vir? O inimigo sempre quer vender algo que não vale nada. E tem muita gente comprando. Nós, diante dessas colocações todas, estamos na condição de escolher o que queremos para as nossas vidas. Ou seja, a graça que nos foi oferecida ali no capítulo 55. Tudo de graça, nós podemos escolher a salvação. Então, a verdade principal nós podemos escolher conhecendo toda a Bíblia, mas a verdade principal é que nós queremos ir morar num lugar que não tenha tristeza, nem luto, nem pranto e nem dor. Por isso nós estamos aqui. Basta nos alimentar da verdade e nunca mais vendê-la, como diz Davi. Para mim, essa é minha oração, meu pedido a Deus e meu agradecimento a Ele. E, na sequência, vamos louvar o nosso Deus com um hino que já está engatilhado ali, pelo que eu vi. O Rei vem vindo. Estação
Oremos. Querido e bondoso Deus, nos dirigiste até aqui, Senhor. Continue nos abençoando, abençoa essa igreja, abençoa os irmãos que não puderam aqui estar, abençoe esse município de Bom Princípio, onde somos luzeiros, e que possamos alcançar a Tua igreja invisível aqui nesse lugar. Cuida de nós, Senhor, nos dirija para nossos lares, dê uma bênção especial para os doentes, para os enfermos espirituais, e nos ajude, nos oriente, que possamos pregar a Tua mensagem a outros, testemunhar também. Cuida de nós, nos orienta em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.